Tudo pronto, tudo certinho, o canal do mistério, o canal do Paulinho Boa Pessoa voltado às histórias sobrenaturais, magníficas, aquelas que fazem a gente parar para pensar. Será que foi assim? Será que aconteceu exatamente assim, conforme narrou essa pessoa? A história de hoje. Alô, alô, Clarissa. Clarissa, eu vou contar a tua história. Muito, muito, muito interessante. Tenho certeza que as pessoas irão simplesmente se apaixonar pela sua história. Eu estou pronto, estou preparado. Antes, um pedido. Visite o canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde nós apresentamos as chamadas histórias normais, aquelas lindas e maravilhosas histórias de amor, são contadas também aqui com todo prazer e com toda alegria. Posso te aguardar? Posso te esperar? Então, visite também esse canal nosso. Mais um pedido, seja membro aqui do nosso canal, é tão importante. O YouTube incentiva que tenhamos cada vez um número maior de membros, para que o canal possa crescer, prosperar e melhorar em tantos aspectos. Por favor, não deixa de curtir, tá? Aquele positivo, dê aquele positivo, a tua curtida no canal, porque é uma forma que o YouTube tem de reconhecer que o nosso canal é benquisto, e aí ele propaga, e a gente passa a receber mais histórias, como essa história da Clarissa. Ô Clarissa, a história é linda, hein? Vou contar hoje, tá? Tá tudo pronto aqui, tudo preparado. E conto especialmente com carinho de vocês todas, de vocês todos que estão na nossa sintonia. Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história impressionante de Clarissa, aqui no nosso canal, já está no ar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Clarissa. E se hoje eu ainda tenho forças para contar essa história, é porque o peso da memória me obriga. Moro numa fazenda que já viu dias melhores. A minha mãe, Dona Leonora, é a dona de tudo isso, das terras, do gado, dos campos vastos e, acima de tudo, dos cavalos, Paulinho. Meu pai, falecido pai, a paixão dele sempre foram os cavalos. Meu pai adorava os cavalos. O manga larga, especialmente o manga larga. Ele tinha um carinho e um amor tão especial por essa raça. Eles sempre foram o coração pulsante da fazenda. Papai e mamãe, os cavalos. Os cavalos, na verdade, acabaram se tornando o orgulho primeiro do meu pai e depois o orgulho da nossa família. Aliás, essa fazenda é uma herança do papai, que já recebera essa herança por parte do pai dele e da mãe dele. Meu pai, um homem que morreu cedo demais, viu, Paulinho? Deixando-nos sozinhas neste mundo. Eu, filha única, papai, eu acho que sequer ele teve tempo, sabe, de ter outros filhos. Mas eu fiquei como filha única e aí a mamãe. Minha mãe nunca foi uma mulher delicada. Não. Mamãe é uma viúva, ficou viúva ainda jovem, e ela precisou praticamente vestir uma armadura invisível. A mamãe se tornou bruta, de fala seca, de olhar severo, e muitos homens já tentaram cortejá-la,
mas nenhum suportou, na verdade, sua língua ferina ou a disciplina de ferro que ela sempre impunha. Para ela, a mamãe, o trabalho e os cavalos eram mais importantes do que qualquer companhia. Só que havia um problema. Desde que meu pai se foi, faltava um homem de confiança para cuidar do estábulo, do aras que nós temos dos manga-largas, domar animais selvagens que continuavam chegando, manter a ordem entre as rédeas e ferraduras. A minha mãe até tentou, contratar peões da região, mas nenhum durava, Paulinho, nenhum. Uns eram preguiçosos demais, outros trabalhadores, mas nem sempre tão corajosos, outros até se podia chamar de covarde. Alguns até ousaram em levantar a voz contra minha mãe e aprenderam rápido demais que Dona Leonora, não, ela não aceitava, nunca aceitou a tal da desobediência. E foi assim que a minha mãe decidiu abrir as porteiras da fazenda e anunciar que ela procurava um cavaleiro, um verdadeiro cavaleiro. Mas não era qualquer um. Repetia minha mãe firme como um chicote de couro pendendo do ombro. Quero um homem de pulso que saiba respeitar os cavalos? E a mim? Eu quero um homem fiel e ao mesmo tempo que seja obediente. Quem não tiver coragem, não se estabeleça, nem perca tempo. E assim começaram a aparecer os tais dos candidatos. O primeiro que chegou era um sujeito falador, chamava-se Jerônimo. O nome era bom, tinha a ver com um cavaleiro dos bons. Veio montado num pangaré cansado, mas trazia um sorriso cheio de dentes amarelos. Prometia mundos e fundos, dizia que já tinha domado touro, enfrentado tempestade. Eu já fui peão até naquela festa lá de Barretos. Eu já briguei com um jagunço armado e desarmei todos. Eu sou um homem bom para a senhora contratar. Mas a minha mãe apenas arqueou assim as sobrancelhas. Vamos ver se você sabe o tanto quanto fala, disse apontando para um corcel negro, o mais difícil de todos os animais do estábulo. Jerônimo tentou. Ele montou no bicho, puxou as rédeas com brutalidade, gritou ordens, ei, cavalo, como se estivesse num boteco. O cavalo reagiu com fúria, acabou empinando e acabou derrubando na lama o tal do Jerônimo. Minha mãe apenas virou as costas murmurando, montou na festa de Barretos. Falando isso é da boca para fora. Todo homem é valente da boca para fora. No outro dia veio outro. Chamava-se Duarte. Homem calado, olhar frio, parecia forte, com os braços grossos de tanto manejar a enxada. Minha mãe mandou que limpasse o estábulo. Queria ver se ele realmente dava conta do trabalho, da disciplina. Que não provasse apenas ter músculos, mas coragem. Ele até que começou bem, mas logo reclamou do cheiro, do esforço, do calor, atirou um ancinho no chão e disse que não tinha nascido para viver feito escravo de cavalo. A senhora vai me desculpar, mas nasci para trabalhar, mas para ser escravo de cavalo, não, senhora. Minha mãe se aproximou devagar, ergueu o chicote e bateu com força no portão, na porteira, na verdade, ali do estábulo. O estrondo fez os cavalos relincharem. Duarte empalideceu, pegou as coisas e foi-se embora sem nem se despedir. Vieram ainda outros. Um bêbado que dormiu antes de começar o serviço. Um rapaz novo demais que chorou ao ser derrubado de uma égua arisca. Um homem com modos gentis, mas covarde diante da tempestade que caiu na mesma noite. A cada fracasso, a minha mãe endurecia o senho e o coração.
e observava em silêncio, sempre de longe, e quem olhasse para minha mãe observando-a, sabia que ela não queria demonstrar, mas sentia o peso da solidão. Sim, a minha mãe sentia a falta do meu pai. Ela sentia. E essa carência havia transformado também a minha mãe. Ela precisava de alguém que cuidasse dos cavalos, mas também de alguém que estivesse à altura da sua força. Foi quando apareceu na fazenda, numa tarde estranha em que o céu escureceu de repente e um vento forte começou a soprar, levantando poeira das estradas de terra, aquele sujeito. Até as árvores vergaram naquela tarde, a ventania que se deu fazia aquele zunido, aquela ventania, e as árvores dobravam. As janelas batiam com violência. Eu que estava na varanda, vi quando o homem se aproximava. Ele vinha montado num cavalo castanho, firme como uma sombra contra a ventania. Era um homem alto, ombros largos, o rosto parcialmente encoberto por um chapéu de abalaca. Os olhos, quando ergueu a cabeça, eram de um tom que eu não soube decifrar. Os olhos de uma cor cinza esverdeado, quase sombrios. Aí ele atravessou assim o portão sem pedir licença, desmontou com calma do cavalo, estava com esporas, e se apresentou. Eu, Nestor Ribeiro, vim aqui pelo trabalho que se anuncia. A minha mãe, que estava perto do estábulo, o olhou de cima a baixo, não sorriu, não se surpreendeu e apenas respondeu: Nestor Ribeiro? Tudo bem, seu Nestor. Então vamos ver se o senhor é homem mesmo ou se é apenas mais um que fala bonito. Nestor não replicou, apenas aguardou as ordens em silêncio, como se soubesse exatamente o que estava por vir. O vento ainda rugia quando o Nestor desmontou do cavalo, o chapéu escondia parte de seu rosto, mas havia algo naquela postura que prendia o olhar firme, quase inabalável. Minha mãe, acostumada a testar homens, até reduzi-los à vergonha, pareceu desta vez medir cada movimento dele. Ô, seu Nestor, se o senhor veio pelo trabalho, vai ter que provar, falou Dona Leonora com a voz cortante. Aqui não aceito homem covarde, não, e nem preguiçoso. Diga o que quer, respondeu o Nestor sem pestanejar. A senhora diga o que quer que eu faço. Minha mãe apontou para o corcel negro, o mesmo que havia derrubado o Jerônimo dias atrás, aquele que falou que havia montado até na festa do peão em Barretos. Aquele corcel era um animal bravo, indomável. Ele mordia, não é que ele só pulava, não. O corcel também mordia e empinava ao menor toque. Pois bem, seu Nestor Ribeiro, monte nele. Se conseguir ficar 3 voltas inteiras no lombo desse cavalo, talvez valha a pena a gente continuar. Eu prendi a minha respiração. Ninguém conseguia ficar nem metade disso no lombo daquele cavalo. Nestor, ele não se apressou. Aproximou-se do cavalo devagar, como se conversasse com ele através do olhar. Não havia chicote, não havia grito. Apenas um silêncio pesado se fez entre homem e animal. E nessa hora em que houve esse silêncio pesado, eu percebi que os lábios do Nestor se moviam. Sabe, quando você tem a impressão de que a pessoa está falando assim... Não é uma conversa consigo própria. Eu acabei
Ouvindo não, eu vi o balbuciar. Se é que a gente pode ver o balbuciar, eu acho que escutei alguma coisa, mas não palavras. Mas eu fiz uma leitura labial. Em verdade foi mais isso do que qualquer outra coisa. E defini aquilo como uma reza. Eu achei que sim, uma reza. O corcel bufava, relinchava, batia os cascos no chão, mas Nestor, com calma quase inquietante e irritante ao mesmo tempo, passou a mão assim no pescoço do bicho, firmou as rédeas e jogou seu corpo esguio no lombo do cavalo. E no mesmo instante, o animal explodiu em fúria. Empinava, rodava, tentava derrubá-lo, relinchava. Mas Nestor não, ele se manteve firme e grudado na sela como se fosse parte do próprio cavalo. Cada volta, a minha mãe estreitava os olhos como se buscasse encontrar nele algum erro, alguma falha. Mas não houve. Não houve erro, não houve falha. 3 voltas, 4, 5. Quando finalmente desceu, o corcel estava suado, exausto, mas domado, e bufava como bufam os cavalos. Nestor apenas disse: Pronto. Minha mãe não sorriu, mas eu vi num lampejo raro respeito no olhar de Dona Leonora. Aí a minha mãe ainda falou assim, num tom desafiador: Pois, seu Nestor Ribeiro, veremos se é só sorte, murmurou. No dia seguinte, ela deu a ele uma outra prova. Mandou que limpasse sozinho todo o estábulo do nascer ao pôr do sol. Quero cada tábua do estábulo brilhando, cada ferro em seu lugar. Quem não respeita a casa dos cavalos, não respeita os próprios animais. Achei que Nestor reclamaria, como Duarte havia feito, mas não. Trabalhou em silêncio, sem pressa, sem descanso, e carregou baldes e mais baldes de água, tirou estrume, varreu poeira. Sua mão já calejada não tremeu, nem uma mão e nem uma perna. Quando a noite chegou, o estábulo estava limpo como nunca. Minha mãe passou assim a mão na madeira recém-lavada e apenas falou: serve. E alguma coisa está mais ou menos. O terceiro teste veio sem aviso. Uma tempestade elétrica caiu sobre a fazenda e um raio atingiu a cerca próxima, ali da minha casa, da casa da fazenda, espalhando fogo pelo capim seco. Os cavalos entraram em pânico, relinchando, tentando romper as porteiras. Os animais se assustaram. Eu mesma gritei apavorada, sem saber o que fazer. E foi Nestor quem agiu. Ele pegou um balde com água, depois outro, correndo contra o vento e a fumaça, e não falou nada. Não pediu ajuda. Apenas eu via os lábios dele se moverem. Sabe quando os lábios se movem? Se moverem, eu acho que ele repetiu aquela reza. Eu acho que sim. Falou nada, mas rezou, e de repente ele conseguiu conter aquelas chamas, apagá-las, arriscando a própria pele. E quando tudo terminou, ele estava sujo de fuligem, mas o olhar ainda calmo. A minha mãe se aproximou, o examinou dos pés à cabeça. Tem coragem, disse. Mas coragem sem obediência é só loucura. Respondeu Nestor. Dona Leonora, eu sou muito obediente àquilo que vale a pena, Dona Leonora. Só pode ter certeza disso. Eu sou obediente. Foi a primeira vez que ousou falar além do necessário.
A minha mãe não replicou, mas eu percebi que aquilo a impressionara. Com o passar dos dias, Nestor se tornou parte da fazenda. Cuidava dos cavalos com devoção. Falava pouco, mas quando falava era direto, objetivo. Nunca ergueu a voz contra minha mãe. Nunca deixou tarefa pela metade. Eu, de longe, o observava. Havia algo de sombrio nele, como se carregasse um passado que ele não ousava revelar. Às vezes, à noite, eu o via do meu quarto parado diante do estábulo, imóvel, olhando os cavalos como se estivesse conversando com eles em pensamento. Ah, e aquele detalhe. Apesar do silêncio, eu percebia que os lábios dele, Nestor, se moviam. Será que esse homem ele faz algum tipo de reza? Enquanto ele se aproxima conversando com os bichos, com os animais? Certa vez eu criei coragem para me aproximar. Nestor, por que você olha tanto para eles? Eu perguntei por que ele olhava tanto para os cavalos, e ele demorou a responder. Porque os cavalos veem os que os homens não enxergam, sabe? Tem coisa que o bicho vê e que o homem não enxerga de jeito nenhum. Eu não entendi essa colocação na hora, mas aquelas palavras ficaram gravadas em mim. A minha mãe, embora admirasse a disciplina de Nestor, não deixava de testá-lo. Sempre que ela podia, era um novo teste. Parecia que mamãe queria arrancar dele alguma fraqueza escondida. Homens que se mostram firmes demais escondem alguma coisa, dizia a mamãe para mim. Eu vou descobrir se rapaz, o Nestor, ele se mostra firme demais, mas alguma coisa esse rapaz traz consigo, e coisa que ele faz questão de esconder. Mas por mais que tentasse, nada quebrava a postura de Nestor. Ele era duro, leal, obediente, tudo o que ela dizia querer num cavaleiro dos bons, num peão dos bons, tudo estava reunido em Nestor. Se havia algo errado, eu sentia que havia algo errado, só que era quase imperceptível. Eu também tinha essa sensação de que havia sim alguma coisa errada com o Nestor, mas ele era que estava agora no comando do estábulo, dos cavalos, e os dias na fazenda ganharam nova ordem. Os cavalos, antes ariscos, pareciam obedecer apenas a ele, Nestor. Bastava um gesto de suas mãos, cavalo, para cavalo, para cavalo. Um assobio grave, e os animais se estacavam, se aquietavam, paravam na hora. Até minha mãe, que desconfiava de todo homem, se mostrava agora satisfeita. Enfim, eu pareço ter encontrado um homem digno, disse ela certa vez, enquanto o observava domar uma égua brava, como se fosse brincadeira. Eu, porém, não compartilhava do mesmo alívio. Havia algo em Nestor. Eu não sabia explicar o que era, eu não sabia direito o que era, eu não sabia, mas havia algo nele que me incomodava. Não era apenas o silêncio constante, mas a forma como parecia ele pertencer mais aos cavalos do que aos humanos, sabe? A primeira coisa estranha
aconteceu numa noite de lua forte. Eu acordei com o barulho dos cavalos. Não era relincho comum, era como se todos os cavalos gritassem juntos e em desespero. Eu corri então até a janela e vi a distância. Nestor estava no meio do estábulo, mas não segurava rédea nenhuma e nem chicote. Apenas estava parado, os braços abertos, e os animais se moviam em círculos ao seu redor, como se os bichos estivessem hipnotizados por ele. E eu me lembro daquela lua linda, imensa no céu. E os cavalos assim, ao redor de Nestor. Eu fiquei tão assustada que eu voltei para a cama. Me enfiei debaixo das cobertas. E no outro dia, quando eu perguntei a ele o que havia acontecido, ele apenas respondeu: Você sonhou, não teve nada disso. Mas eu sabia que não tinha sido sonho. Alguns peões que ajudavam na colheita começaram a comentar: Dona Clarissa, esse Nestor aí que veio trabalhar mais sua mãe não é gente normal, não. Murmurava um deles. Certo dia, os cavalos que eu vejo ele raiar, ele tocar, e estaca na hora, obedece, parece que fica meio zonzo, meio bobo, sabe? Eles obedecem. Eu sinto que eles obedecem sim, esse tal de Nestor, mas é com medo que o bicho faz isso. Outro peão da fazenda da minha mãe completou: E vocês já punharam reparo que desde que ele chegou, os bichos aqui tão diferentes, ficam quietos demais, como se esperassem uma ordem, não é mesmo? A minha mãe, ao ouvir, explodiu: Covardes! Ficam inventando histórias porque não conseguem fazer metade do que ele faz. Se não gostam, as porteiras são serventias daqueles que estão incomodados. As porteiras estão abertas. Os homens se calavam, mas eu percebi em seus olhos que a desconfiança permanecia nos olhos da mamãe. Eu percebia que a desconfiança permanecia. E foi numa manhã chuvosa que encontramos o primeiro cavalo morto. Sim, é verdade, era um pangaré velho, usado apenas para pequenas tarefas. Ele estava deitado no chão do estábulo, sem feridas, sem sinal de doença aparente, apenas morto e com os olhos arregalados e sem vida. A minha mãe franziu o senho. Deve ter sido idade. A gente conhece o cavalo velho pelos dentes. Olha os dentes como já estavam. Esse aqui morreu de velho. Mas eu percebi que Nestor olhou para o corpo do animal com uma expressão estranha, quase um desprezo silencioso. Pois na semana seguinte, mais 2 cavalos morreram. Dessa vez, cavalos jovens, fortes ainda. O veterinário veio da cidade e não soube explicar. Disse apenas que parecia exaustão, cansaço, mas sem motivo. Era como se o espírito tivesse drenado deles. Murmurou confuso o veterinário da confiança da mamãe, o doutor Frazão. A minha mãe começou a ficar preocupada, mas não admitia isso em voz alta. Apenas repetia: coincidência, isso vai passar. Mas eu sabia, lá no fundo eu sabia que não ia. Certa madrugada, eu acordei novamente com barulhos, espiei assim pela fresta da janela e vi algo que jamais vou me esquecer.
Nestor, no centro do estábulo, ajoelhado no chão de terra, e desenhava símbolos estranhos com um carvão. Os cavalos batiam as patas agitados, mas não se aproximavam dele. Pareciam refolgar. De repente, uma rajada de vento soprou, fazendo aquele redemoinho, mesmo sem haver tempestade. As chamas dos lampiões se ergueram como se fossem vivas, e por um instante, juro que vi, uma sombra enorme, grande sombra se projetou atrás dele, atrás de Nestor, maior do que qualquer homem, com formas retorcidas, quase animalescas. E o meu coração gelou. Mãe, a senhora precisa ver isso. Eu falei. Mas quando eu corri até o quarto dela, já era tarde. Quando voltamos juntas, mãe, a senhora precisa ver isso, o que eu acabei de ver. Vem aqui, mãe. Quando voltamos juntas, o estábulo estava em silêncio. Nestor estava de pé, como se nada tivesse acontecido. O que houve? Perguntou a minha mãe, irritada. O Nestor respondeu. Eu só estava acalmando os bichos, só isso. E ela acreditou. A cada dia que passava, o ar da fazenda parecia mais pesado. Os cavalos, antes orgulho da família, agora eram fonte de medo. Relinchavam à noite, batiam contra as porteiras, alguns se feriam sozinhos. Eu tentei insistir com a minha mãe. Ô mãe, ouça-me, mamãe. Esse homem, o Nestor Ribeiro, eu acho que esse homem não... algum mistério ele tem. Ele não trouxe coisa boa para as nossas terras. Esse homem foi desgraça para cá, mamãe. Ela, porém, endurecia. Basta, Clarissa, basta. Você ainda é menino e não entende nada de homens. Ele é o único que conseguiu manter essa fazenda de pé. Mas no fundo, até a minha mãe já estava assustada. Percebia-se pelo jeito como passou a vigiar o Nestor à distância, como se esperasse um deslize que confirmasse suas suspeitas, seus piores medos. E então a tragédia maior se aproximou. O clima na fazenda ficou mais pesado a cada dia. Não eram apenas os cavalos que estavam diferentes, os homens também. Os peões começaram a cochichar às escondidas um com o outro, e eu acabava escutando fragmentos de frases sempre que eu passava perto do curral. Esse sujeito aí, esse tal de Nestor, trouxe coisa ruim pra cá. Os bichos não morriam. Antes dele chegar, não morria bicho nenhum aqui, a não ser que fosse de muita idade. E agora? Olha o jeito que ele encara a gente. Parece que ele via através da pele da gente. E outra coisa, ele sabe a reza braba. Ele sabe a reza braba. Você lembra daquela vaca que tava com aquela bicheira que apareceu com a bicheira? Pois ele fez na minha frente, ele fez uma reza, eu só vi os bichos cair. Os bichos cair, que ficou limpinha a ferida da vaca. Tem coisa que ele é bom, ele faz bem. Mas na soma do bem e do mal, eu acho que o mal prevalece nele. No começo era só murmúrio, mas logo foi se transformando em hostilidade aberta. E foi numa tarde quente, quando o sol queimava a pele, que Faísca virou fogo. 2 peões da fazenda, o Antônio e o Bento. Eles estavam terminando de empilhar feno quando o Nestor entrou para inspecionar o trabalho. Tá mal feito. Ô Bento, isso não é assim não. Ô Antônio, não senhor, isso tá mal feito, disse ele com aquela voz assim, de quem tá dando ordem. Vocês vão refazer tudo isso aí. Bento e Antônio, pode começar de novo.
Bento cuspiu no chão, irritado, e respondeu para ele: quem é o seu, Nestor, para mandar aqui? A dona da fazenda que eu sei ainda é Dona Leonora, e não o C. Nestor apenas repetiu sem se alterar: vão refazer o serviço e está acabado. Antônio se aproximou, peito estufado. Desde que você chegou, você se acha parece o dono da fazenda aqui, ô Nestor? Mas a gente não tem medo de você não, você entendeu? Eu estava perto, ajudando a mãe com os arreios, e vi quando a tensão cresceu entre eles. Nestor não recuou, apenas ergueu o olhar. Foi o bastante para os dois darem um passo atrás, como se algo invisível os tivesse pressionado. Mas Bento não suportou o silêncio. Agarrou o enxadão e ergueu o enxadão como uma ameaça. Foi quando a minha mãe interveio. Baixa isso agora, Bento! A voz da minha mãe ecoou feito trovão. Todos se viraram. Dona Leonora avançou até o centro do estábulo com seu olhar duro, chicote de couro nas mãos. Quem vocês pensam que são para levantar arma contra um homem que só trouxe ordem para essa fazenda? O Bento tentou ainda argumentar: ô Dona Leonora, com todo o respeito que a senhora merece, esse sujeito aí não é normal. O que ele sabe é reza brava, e eu sei lá por que ele usa essa reza dele. Os cavalos têm medo dele. Os homens também estão tendo. Desde que ele chegou, bicho tem morrido aqui, antes não morria. Isso não pode ser coincidência. Eu não sei o que a senhora está pensando, mas esse sujeito coisa boa ele não é. A minha mãe encarou o Bento com fúria. Coincidência ou não, quem manda aqui sou eu. E digo que Nestor fica. E quem não aceitar, quem tiver incomodado, vocês já ouviram aquela frase, os incomodados que se mudem? Pois bem, a porteira é serventia. O silêncio foi pesado. Bento baixou o enxadão, mas o olhar ainda queimava de raiva. Então é assim, Dona Leonor? A senhora escolhe ele, um forasteiro, e dispensa pessoal que já trabalha aqui com a senhora faz anos? A minha mãe não hesitou. Prefiro, sim, um homem de pulso do que 10 covardes resmungando. E quer saber de uma coisa, Bento? Se não está satisfeito, pode ir embora. O Bento ficou pardo. Abriu a boca para responder, mas desistiu. Atirou o enxadão contra o chão, pegou os seus pertences e a moringa e saiu cuspindo pragas contra todos nós. Antônio tentou interceder. Ô, Dona Leonor, não precisava fazer isso com o Bento. Quer dizer que você quer me corrigir agora, Antônio? Se quiser ir atrás dele, pode ir, cortou a minha mãe. Aqui não tem espaço para quem não respeita as minhas ordens, não. Nestor assistiu a tudo em silêncio. Quando o Bento se afastou pelos campos, ele apenas cruzou os braços e lançou um olhar rápido para minha mãe. Não era de agradecimento, não. Era algo mais profundo, mais escuro, como se tivesse certeza de que ele sempre mandaria ali. E ela, minha mãe, sempre tomaria um lado em qualquer história. O lado dele, Nestor. Ele não estava errado, porque era o lado que a mamãe tomava mesmo. A partir daquele dia, ficou claro para todos que Nestor não era apenas um empregado. Ele era o braço direito da Dona Leonora, sua sombra. Mas a decisão da minha mãe trouxe rachaduras.
alguns peões começaram a pedir as contas. Diziam que não iriam trabalhar numa fazenda onde um estranho tinha mais poder do que os homens que nasceram ali dentro naquelas terras. Outros ficaram, mas apenas por necessidade ou a contragosto. Eu via o rancor nos olhos deles e sabia que mais cedo ou mais tarde aquilo explodiria de novo. E no fundo, eu temia que, quando explodisse, já fosse tarde demais. A fazenda já não era a mesma. Desde a saída de Bento e a revolta abalada dos outros peões, a fazenda tinha mudado bastante. O ar parecia pesado, denso, como se cada rajada de vento carregasse ameaças. Minha mãe, firme como sempre, continuava defendendo Nestor. Ele é o único que põe ordem nisso tudo, repetia minha mãe, como se quisesse também me convencer. Mas eu sabia que havia mesmo algum mistério nele, havia mesmo algum segredo nele, alguma coisa, algum mistério, alguma coisa. Eu sabia. Era algo que ela, minha mãe, não queria admitir, mas no fundo ela sabia também. Porque os animais continuavam morrendo, sempre de madrugada, sempre sem ferimentos visíveis. Os bichos continuavam morrendo. No começo a gente achava que eram os mais fracos, mas logo os animais fortes, os melhores, também começaram a tombar. Certa manhã, eu conhecia aquele cavalo desde que ele era potro. E quando ele nasceu, que era um potro, o potro baio, foi o favorito do meu falecido pai. Aquele cavalo nasceu ali, aquele manga larga, ele nasceu ali. Era o favorito do papai. Nasceu potro, o meu pai admirava demais aquele animal. Pois ele, justo aquele potro, ele acabou aparecendo também morto. E de novo, da mesma forma, os olhos abertos, sem vida e secos. Como se tivesse sido drenado dele o espírito, conforme definiu o Dr. Frazão, o veterinário. Eu, quando vi o potro, eu chorei. Já não era mais potro. Ele era já um cavalo, inclusive com alguns anos nas costas. Meu pai já tinha falecido havia tempo. Mas eu, quando vi o cavalo morto, que era o predileto do papai enquanto potro, eu chorei em silêncio. Eu cheguei a acariciar o pescoço frio dele. Mas Nestor apenas observou de longe, impassível. Já estava velho, esse cavalo já estava velho. Murmurou como se não fosse nada. Mas eu sabia que não era isso. Não era isso. Eu sabia o carinho que meu pai tinha por aquele cavalo desde que ele nascera. Mas eu sabia que realmente alguma coisa muito estranha e errada estava acontecendo. Numa noite em que a lua estava coberta por nuvens, eu acordei assustada. Havia passos pesados na varanda. Eu olhei pela fresta da janela e vi Nestor atravessando o terreiro em direção ao estábulo. Algo me impulsionou a segui-lo. Eu desci sem fazer barulho, o coração martelando, e eu caminhei até a porta entreaberta do estábulo. O que eu vi me gelou até os ossos. Nestor estava de pé, cercado por 3 cavalos que tremiam como se fossem folhas ao vento. Ele estendeu as mãos e, de algum jeito, os animais começaram a se ajoelhar diante dele. Um primeiro, depois o outro e depois o terceiro.
os cavalos bufavam, quase que um lamento. Seus olhos, juro pelo que há de mais sagrado, brilhavam sob uma luz fraca, um brilho metálico antinatural. E então eu escutei aquele som. Eu não sei descrever. Não era voz humana, mas também não era relincho. Era um sussurro grave, vindo de dentro dele, chamando os cavalos. Senti as minhas pernas falharem, eu empurrei a porta sem querer e o rangido ecoou no silêncio. Nestor ergueu assim a cabeça, seus olhos me encontraram. Por um instante eu fiquei paralisada. Ele não se moveu, não disse nada, apenas me encarou e eu tive a sensação de que minha alma inteira estava sendo sondada, como se ele pudesse arrancar meus pensamentos à força. Eu fui recuperando assim as forças e foi o tempo de eu virar o corpo e corri como nunca. Voltei para o meu quarto, eu me enfiei debaixo das cobertas ofegante. Eu cheguei ofegante. Eu não dormi mais. Eu não consegui dormir mais até o sol nascer. Na manhã seguinte, eu criei coragem e contei para minha mãe. Mãe, escuta. A senhora vai ter que prestar atenção em mim. Escuta, mãe. Fala mais alto, menino. Não posso, mãe. Presta atenção. Olha, eu tive uma prova inconteste de que o Nestor realmente ele não é normal. Desta vez não foi peão nenhum que me falou. Eu vi, mamãe, eu vi com os meus próprios olhos. Ele faz os cavalos se ajoelharem, mãe. Eu não sei que poder ele tem, que reza ele faz. Ele faz os cavalos se ajoelharem. Ele fala coisas que não são humanas. Ah, minha mãe me silenciou com um olhar duro. Chega, Clarissa! Chega! Que conversa mais tonta é essa? Já basta dessa mania de inventar coisas. Você é moça feita, devia aprender a respeitar quem trabalha duro. Mas, mamãe, por favor, mamãe. Não tem que pedir por favor, mamãe. Fale mais uma palavra contra Nestor e eu te mando passar um mês inteiro cuidando do gado, sozinho pra você aprender. Quer? Eu te coloco para limpar estrume de vaca e de cavalo o dia inteiro aqui pra você aprender. Eu me calei, mas dentro de mim crescia uma certeza amarga. Se a minha mãe não abrisse os olhos, logo a fazenda inteira estaria perdida. E a partir desse dia, eu não consegui mais olhar para o Nestor sem sentir o estômago revirar. Quando ele passava, eu desviava. Quando falava comigo, eu respondia apenas o mínimo. Mas ele parecia saber, ele parecia se divertir com o meu medo, sabe? Uma vez, quando nós cruzamos perto do poço, ele inclinou o chapéu e disse com aquele tom frio: "Você observa demais, menina. Às vezes, ver não é um dom, é uma maldição." Meu sangue gelou. E pela primeira vez, eu desejei que Bento tivesse ficado, que ele tivesse tido a coragem de enfrentar o Nestor, porque o Bento era valente. Que pena que ele foi embora, Mas todos os homens da fazenda já estavam dominados pelo Nestor agora, dominados pela sua sombra. E na verdade não apenas os homens, mas até mesmo a dona Leonora, aquela mulher forte, corajosa que minha mãe sempre fora. Até a minha mãe estava dominada por ele. E eu estava completamente sozinha. Eu estava completamente só.
O clima da fazenda estava insuportável. Os cavalos continuavam morrendo, a desconfiança aumentava e até os poucos peões que restavam já não escondiam rancor. Quando pensavam que minha mãe não ouvia, soltavam murmúrios venenosos. Esse sujeito, esse tal de Nestor, vai acabar com tudo da fazenda Estrela d'Alva. Vai acabar com tudo. A gente tem que dar um jeito nesse sujeito antes que seja tarde demais, gente. Eu escutava escondida e o medo me corroía. Minha mãe, cega de confiança em Nestor, ela não percebia que a tensão estava prestes a explodir. E numa noite eu ouvi vozes vindas do galpão onde os peões guardavam ferramentas. Me aproximei devagar sem ser vista. Lá dentro, o Antônio, aquele que estava na briga com o Bento, o Antônio e mais dois, Tião e Ernesto, falavam baixo, mas com fúria contida. Já chega, disse Antônio, já chega. Desde que esse maldito pisou aqui, cavalo só tem morrido. Bento perdeu o trabalho dele. E Leonora defende ele como se fosse marido, acrescentou o Tião. A gente vai acabar sem trabalho e sem nada. Ernesto, o mais velho, cuspiu no chão. Pois eu digo uma coisa para vocês. Ou tiramos esse homem daqui à força, ou ele tira nós. É uma questão de escolha. Fiquei gelada, sabia que planejar algo contra o Nestor era perigoso, mas eu também sabia que, de certa forma, aqueles homens, eles estavam corretos. Na noite seguinte, eu espiei de novo, e eles armaram tudo para pegar o Nestor no estábulo. Tinham paus, correntes e um facão escondido. A ideia era simples: surpreendê-lo quando ele fosse verificar os cavalos, amarrar o Nestor e depois expulsar ele dali. Eu quis contar para minha mãe. Sabe, eu queria contar para minha mãe porque de alguma forma eu entendia que se eu não contasse talvez fosse uma traição de minha parte, mas eu temi que a minha mãe não acreditasse naqueles homens, ou pior, que ela defendesse Nestor contra eles e acabasse até no meio da confusão. Mas o que aconteceu depois, eu jamais irei me esquecer. Nunca mais eu vou esquecer. Era meia-noite, quando os peões entraram sorrateiros no estábulo. Eu, escondida atrás do cercado, tremia da cabeça aos pés. A lua iluminava o telhado quebrado e os cavalos já estavam agitados, pressentindo algo. Nestor chegou pouco depois, como se soubesse que o esperavam. Ele abriu a porta devagar e entrou com passos firmes. Antônio deu o grito: agora, homens, agora! Avançar agora! E avançaram todos de uma vez. Mas Nestor, ele não recuou, não! Ele não correu, não ergueu a arma, não! Apenas ele ergueu a mão esquerda. E depois dele ter erguido a mão esquerda, o que aconteceu foi algo impossível de acontecer. Mas aconteceu.
Os cavalos explodiram em fúria, relinchando como possuídos. As porteiras arrebentaram sozinhas e os animais dispararam contra os peões. Via Antônio ser derrubado com uma patada, Tião lançado contra a parede de madeira, Ernesto tentando fugir e sendo cercado por 2 corcéis que batiam as patas com violência. E no meio do caos, Nestor permanecia de pé, imóvel, os olhos brilhando naquela luz pálida. Ele parecia comandar cada movimento dos animais como se fosse o maestro de uma orquestra infernal. Eu, assustada, tapei assim a minha boca para não gritar. Quando finalmente os cavalos se aquietaram, o estábulo inteiro estava destruído. Tábuas partidas, ferramentas espalhadas e sangue pelo chão. Antônio gemia, braço quebrado. Tião desmaiado. Ernesto arrastava-se como se uma cobra ele fosse, com muitos hematomas. Nestor, ele apenas passou entre eles como se eles fossem insetos esmagados. Não falou nada, não tocou nenhum dos feridos. Os homens apavorados mal conseguiam se levantar. No dia seguinte, pediram as contas e foram embora. Inclusive, um deles teve que ficar internado uns dias no hospital. Quando a minha mãe soube, não perguntou detalhes. Apenas viu os peões partindo e comentou: fracos, não mereciam mesmo ficar? Eu tentei argumentar: Mãe, a senhora não entende. Nestor, ele... Cale-se, Clarissa! Cale-se agora! Ela cortou com o olhar faiscando. Se não fosse ele, Nestor, esses covardes já teriam entregado a fazenda ao abandono. Eu engoli as palavras, mas dentro de mim crescia uma certeza. Nestor não era a salvação da fazenda. Ele era a maldição. E eu tinha medo do que viria a seguir. Depois da emboscada, a fazenda mergulhou num silêncio pesado. Sem peões, só restávamos nós 3. Minha mãe, Nestor e eu. Mas era como se a ausência de vozes humanas tivesse dado espaço para algo mais sombrio preencher o ar. As noites eram longas, os ventos mais gelados e os estalos na madeira soavam como o gemido de uma casa viva. Eu quase não dormia mais. Sempre que fechava os olhos, eu via os cavalos ensanguentados, o brilho frio nos olhos de Nestor, a cena impossível dos animais obedecendo ao seu comando. Um dia, eu tomei coragem e falei de novo com a minha mãe. Mãe, a minha voz tremia. Mãe, a senhora precisa acreditar em mim. O Nestor não é quem a senhora pensa. Ele controla os cavalos, ele fez aqueles homens apanharem sem sequer encostar neles, mãe. Eles foram atacados pelos cavalos. Eu vi, mãe, eu vi. Ela me fitou séria, mas havia algo diferente no olhar dela. Menos firmeza e mais dúvida. Você é só uma menina impressionada, Clarissa. Tentou, mas a voz dela falhou no final. Não, mãe, não. Eu segurei a mão dela. Eu vi. Os peões também sabiam. Eles só não tiveram tempo de provar. Ela puxou a mão devagar, como se tivesse medo de mim ou medo de si mesma. Naquela mesma noite, Dona Leonora saiu para verificar o celeiro e voltou de lá pálida. Não, ela não quis falar nada, mas eu percebi o tremor em seus lábios. Mais tarde, escondida,
Escutei minha mãe rezando baixinho no quarto, coisa que ela não fazia. Se rezasse, era tão em silêncio que eu não escutava, mas desta vez eu escutei. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. No dia seguinte, finalmente minha mãe desabafou. Clarissa. Que foi, mãe? Clarice, eu vi Nestor. Ela hesitou, os olhos marejados. A senhora viu Nestor? De que forma, mãe? Ele estava sozinho, mas os cavalos se deitaram diante dele como se obedecessem. Você tem razão, minha filha. Não é normal. Ele não é humano. Ele tem algum mistério. Quando a mamãe falou assim comigo, meu coração disparou. Eu falei, mãe, eu tentei avisar a senhora. Ele não é nosso protetor. Ele é o motivo de tudo que de ruim está acontecendo aqui nessa fazenda, mãe. A nossa fazenda Estrela d'Alva perdeu completamente o seu brilho. A minha mãe cobriu o rosto com as mãos. A ficha começava a cair. Mas junto com ela vinha a culpa. Meu Deus, Clarissa, o que eu fiz? Eu mandei embora todos os homens que podiam nos proteger. Eu fiquei cega pela confiança que eu coloquei naquele homem. Nos dias que se seguiram, a minha mãe passou a evitar o Nestor. Ele percebia, claro. Seus olhares ficaram mais duros, mais longos, como se quisesse lembrá-la de que ainda estava no comando. A mamãe, ela ainda estava no comando. Certa vez, ouvi o Nestor dizer num tom baixo de voz e carregando de ameaça: "Ô, dona Leonora, a senhora deveria confiar mais em mim como confiava antes. Só eu posso manter essa fazenda de pé, dona Leonora. Sem mim aqui, a coisa fica ruim, né?" Minha mãe sorriu sem graça, mas depois, quando ficou sozinha comigo, chorou feito uma criança. Clarissa, filha, você tinha razão. Eu não quis te escutar. Mas agora já é tarde, né, filha? Agora já é tarde, né, minha filha? Na última madrugada, antes do inevitável, acordei com os barulhos do pátio. Espiei pela janela e vi Nestor de pé, olhando para o horizonte, imóvel feito uma estátua. Atrás dele, sombras se mexiam entre os cavalos que relinchavam baixo, quase como um coro fúnebre. Ele ergueu a mão por um instante. Jurei ver chamas refletindo em seus olhos. Fechei a cortina com medo de enlouquecer. Aquela madrugada chegou como um trovão. O vento soprava tão forte que parecia querer arrancar as telhas do casarão. As janelas batiam sem parar e os cães latiam num desespero que gelava até o sangue. Eu estava no quarto, de olhos arregalados, quando eu ouvi o estrondo vindo do estábulo. Um barulho seco, seguido de relinchos tão altos que estremeceram a noite. Clarissa, fica aqui! Clarissa, fica aqui! Gritou a minha mãe, correndo porta afora. Mas lógico que eu não conseguia obedecer a mamãe. Eu peguei um lampião e fui atrás. E quando chegamos, o que vimos não parecia real.
As portas do estábulo estavam abertas, escancaradas, e lá dentro os cavalos se debatiam como que possuídos por um espírito maligno, relinchando e se chocando contra as paredes feitas com aquelas madeiras de lei. O cheiro de suor, o sangue, estava tudo isso impregnado no ar. E no meio do caos estava Nestor, ele imóvel, os braços cruzados, feito um maestro que de vez em quando abria assim os braços a orquestrar. Seus olhos brilhavam com aquela luz metálica que eu nunca esqueci, e ele murmurava palavras incompreensíveis, mas que faziam o chão vibrar. Era a tal da reza braba, a reza violenta em verdade. Um a um, os cavalos começaram a tombar. Caíam de lado, espumando, como se a vida fosse arrancada deles. A minha mãe gritou: Nestor, o que você está fazendo, Nestor? Nestor, o que você está fazendo com os meus animais, Nestor? Ele virou-se então para ela, e o sorriso que abriu não tinha nada de humano. Cumprindo o que sempre foi meu destino, dona Leonora. Os cavalos não pertencem a vocês, nunca pertenceram. A minha mãe mesmo, com o coração apertado, ainda tentou enfrentá-lo. Você enganou todos nós, Nestor, você me enganou o tempo todo. Ele se aproximou dela, cada passo ecoando como um ferro contra a parede. Enganei? Enganei não, dona Leonora. Enganei nada, dona Leonora. Eu apenas mostrei que a senhora queria ver força, obediência e fidelidade. Não é isso que a senhora buscava? Força, obediência e fidelidade. Mas a verdade sempre esteve diante de vocês. Eu nunca fui empregado desta terra. Eu fui chamado. Foi quando a minha mãe surpreendeu. Ela sacou aquele rifle que pertencia ao meu pai e que ela havia acomodado nas costas. Ela puxou assim a espingarda e disse, olhando para o Nestor: pois então, diabo, volte para o inferno de onde você veio. E ela atirou. O estampido ressoou, mas o projétil atravessou Nestor como se fosse fumaça. Ele apenas inclinou a cabeça zombando. Nada terreno pode me deter, Leonora! Nada que é da terra pode me deter, Leonora! E foi então que ele olhou para mim. A intensidade daquele olhar me deixou sem ar. Você, Clarissa, sempre viu mais do que devia, e é por isso que sobreviverá para contar, para que os outros saibam o que aconteceu aqui na Fazenda Estrela d'Alva, quando se tenta domar o que não é domável, o que a terra não pertence. Você vai contar para todo mundo, tá? Você vai ter essa missão. A minha mãe tentou me proteger, mas Nestor apenas ergueu o braço. Uma rajada de vento jogou a minha mãe contra a parede do estábulo. Ela caiu ferida, mas viva. O estábulo começou a ruir. As paredes se partiam, as tábuas voavam pelo ar e os cavalos mortos jaziam espalhados como um exército derrotado. O cheiro de morte se misturava ao da madeira queimada, embora não houvesse fogo. No centro, Nestor erguia-se como uma sombra impossível,
cada vez mais alto, cada vez mais distante da forma humana, até que, num estrondo, tudo desabou. Eu fechei os olhos, agarrei a minha mãe e esperei pelo fim. Mas quando o silêncio voltou, abrimos os olhos. O estábulo estava em ruínas, os cavalos todos mortos. E Nestor havia desaparecido. Na manhã seguinte, caminhamos pelos destroços. Não havia corpo, não havia sinal dele, apenas o vazio. Minha mãe, com o rosto abatido, murmurou: "Você estava certa, Clarice. Eu me ceguei pelo que eu queria acreditar. Agora parece que o pior já passou, né?" Olhei para o horizonte. O vento ainda soprava, trazendo consigo um arrepio gelado. No fundo eu sabia. Nestor não tinha ido embora, apenas esperava. E enquanto o sol nascia por trás das colinas, eu jurei a mim mesma que jamais esqueceria aquela noite e nem deixaria que outros esquecessem. Porque Nestor não era um homem. Nestor era uma sombra, ou mais do que isso. Eu, orientada pelo padre Donizete, acabei aceitando. Nestor era o próprio cão, o próprio diabo. E precisaríamos nos livrar dele de vez. Então o padre Donizete orientou a mamãe que erguêssemos a capela de São Jorge, que mudássemos o nome da fazenda Estrela d'Alva para fazenda São Jorge, que entregássemos a São Jorge a missão de defender, montado em seu cavalo, as nossas terras. Com água benta, o padre Donizete benzeu nossas terras, benzeu o que restara dos nossos animais. Desde que tudo se deu, já são passados 25 anos. A minha mãe, que à época tinha os seus 50 anos, hoje é uma senhora de 75. Eu, que era uma moça chegando aos 18, já sou casada e tenho os meus filhos. Ainda moro aqui na Fazenda São Jorge. Hoje eu me sento na varanda da velha casa, com um caderno aberto no colo, escrevendo cada linha dessa história para que ela não se perca no tempo. A minha mãe, Dona Leonora, está aqui. Ela me faz ainda lembrar de alguns detalhes dos quais eu me esqueci. O papai está falecido. Logo após o desaparecimento do Nestor, eu trouxe os peões de volta. Os peões voltaram para cá, inclusive o Bento, que ficou conosco até o dia dele falecer. Agora, sou eu quem cuida da fazenda. Sim, o Horácio, meu marido, é um homem simples e leal, que muito me ajuda a manter de pé o que sobrou daquela tragédia. Juntos, reconstruímos os estábulos, compramos novos manga larga, o cavalo, e continuamos criando o mesmo cavalo. Mas nem sempre o coração encontra descanso.
nunca mais ouvi falar de Nestor Ribeiro. O padre Donizete afirma: nunca existiu esse homem. Não é que ele tenha desaparecido. Ele era o próprio diabo em pessoa. Quando eu conto para determinadas pessoas, e hoje o padre Donizete não está mais por aqui, as pessoas dizem: não, isso é impossível. Lógico que Nestor Ribeiro foi um homem que passou pela fazenda e aproveitou o caos daquele dia e desapareceu. Talvez o tiro que fora disparado pela sua mãe tenha ferido ele no braço e ele foi embora. Não sei. Não sei de verdade, porque ficou muita marca de sangue pelo chão. Mas era, com certeza, o sangue dos animais. Às vezes, quando a noite cai e o vento sopra mais forte, o estábulo range de um jeito estranho, como se lembrasse. Os cavalos, os novos manga-largas, descendentes e os que vieram depois, empinam as orelhas inquietos, olhando para o escuro como se alguém os chamasse. Nessas horas, fecho as portas, faço uma oração, aquela que a minha mãe me ensinou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eu, Clarissa, escrevo essas palavras para que, se um dia Nestor reaparecer, eu saiba evitá-lo com a água benta que até hoje eu guardo e que fora trazida pelo padre Donizete. E eu quero deixar claro que Nestor não pertence a esse mundo e que a fazenda, que tinha um nome bonito, Estrela d'Alva, agora é de São Jorge, o nosso santo protetor, que, montado em seu cavalo branco, defende esse rincão. Sou Clarissa Rosa Moranza, aquela que não perde as histórias do seu canal. E hoje eu quis contar a minha própria história.